Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início à nossa segunda aula do minicurso, já adiantando, né, que história oral, esse método, né, é um campo, né, de estudo que, lógico, não pode ser resumido apenas em 2 aulas, né, gente? Isso é apenas um convite para aqueles que tenham interesse em estudar o tema, né, e se dedicar a ele, que realmente é apaixonante, né? Então, eu enviei lá para o Felipe, ele falou que já mandou para vocês, né? O livro do Thompson, que é aquele livro clássico do qual nós vamos comentar um pouquinho hoje. O livro da Ecléa Bose, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos. Há um livro também, eu me enganei, desculpe, não é Maria Ferreira, é Marieta Ferreira, que era do CPDOC, né? Foi demitida agora, infelizmente. Desafios para o século XXI. Ali nós temos vários textos de um simpósio do Sociedade Brasileira de História Oral, em que aquelas pessoas que se dedicavam à história oral apresentaram trabalhos, né? Então, a ideia é mostrar naquele momento, né? Isso foi na década no início do 2000, como é que estava a questão da história oral, né? Depois nós temos um outro texto que eu também comentei, do Pierre Nora, né, Os Espaços da Memória, vale a pena ser lido, é importante. Outro, Memória e História do Vidal Naquet, que também citei ontem. Esse outro texto é particularmente importante, eu não citei, né, do Michel Pollack, chama-se Memória, Esquecimento e Silêncio. Ele fez um trabalho com sobreviventes dos campos de concentração, e aí ele faz uma análise importante desse processo de memória, esquecimento e silêncio, né, porque entrevistou mulheres que tiveram filhos no campo de concentração, né, entre outras coisas, mas ele destaca esse particular. Algumas não, apesar da documentação do campo mostrar que elas tiveram filho, elas não falam sobre isso, né? Não falam sobre isso, não querem lembrar nada. E outras que falam, né? E destacam até com certo exagero, né? A maternidade no campo, etc. Então, esse exercício, esse texto do Pollock é importante porque ele serve para todo tipo de documentação que nós venhamos a conseguir com os depoimentos orais, né? Então, depois nós temos aquele livro que eu citei na bibliografia ontem, Entrevistas, né, da Marieta de Moraes Ferreira, do CPDOC, e o mais recente, muito bom, Manual de História Oral, da Verena Alberti. Né? Na atualidade, ela é a pessoa que mais entende de história oral no Brasil hoje. Tá? Então, vale a pena também ter esse texto, né? É um livro, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui. Essa nossa segunda aula, né, tem a pretensão de mostrar um pouco a história da história oral e alguns, como eu coloco aqui, caminhos e desencontros, né? Essa fotografia que está aí, né, é uma foto também do ano de 45, né, do meu primo, mostrando a Vila Madalena. Quer dizer, isso é uma foto incrível, porque nem a rua era asfaltada. Hoje é um mar de prédios, né, não há possibilidade de ver nem o horizonte. O número de prédios aí é imenso, né, prédios altíssimos. Há um prédio, inclusive, que já foi acabado de construir, que tem mais de 40 andares, né, gente? Uma loucura, assim. Bom, e, de novo, né, destacamos que a lembrança também ela se faz através dos seus suportes.
A fotografia é uma delas, né? Então, aqui temos aqui, então, agora o próximo slide. Esse é o Thompson, né? Essa é uma foto de 97, ele está com 86 anos hoje, vivo. Há 2 anos, não, há 3 anos atrás ele esteve no Brasil, bem, ótimo, lúcido, falando sobre história oral, no SESC, SESC Vila Mariana, eu fui assistir. Acrescentou algumas coisas interessantes, né? Outras, lógico, como eu estudo isso há anos, não eram novidade para mim. O auditório estava lotado, né? Muita gente interessada em depois fazer as perguntas para ele e tudo mais. Então, aí está o nosso Thompson, né? Que foi o primeiro, ele é inglês, né? Ele é o professor de Sociologia e História Oral, né, da Universidade de Essex, e ele é o primeiro a constituir, a escrever um livro sobre história oral. Né? Então, está aqui. Thompson, a história oral é tão velha quanto a própria história, diz ele. Né? Heródoto ouviu testemunhos do seu tempo, né, para escrever a história. Michelet colheu depoimentos dos que vivenciaram a Revolução Francesa. John Reed, jornalista, né, do Partido Comunista Americano, sobre a Revolução Russa, e Ronald Fraser sobre a Guerra Civil Espanhola. Né? Então, ele destaca aquilo que comentei ontem já, né, que a história escrita, antes de ser escrita, ela já foi oral. Tá? Então, isso é uma questão importante naquele debate entre história e memória. Muito bem. As primeiras experiências de história oral surgiram nos Estados Unidos, né, com Alan Nevis, em 1948. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos estavam muito preocupados a justificar, né, a sua hegemonia sobre o mundo ocidental. Né? E acreditavam que, quer dizer, isso é uma dos mecanismos, né? Acreditavam que, a partir daquele momento em diante, eles precisariam nomear aqueles que foram responsáveis pela implantação da democracia no mundo, pela liberdade, toda aquela baboseira, né, que os norte-americanos reproduziram e que é uma herança aí da carta depois foi presidente dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson. Tá? Então, em 1948, Alan Neves cria, né, organiza um projeto, The Oral History Project, dentro da Universidade de Columbia, em Nova York, e a ideia inicial era entrevistar ou pegar a memória daqueles que se destacaram, né, no processo da Segunda Guerra. Então, a intenção deles era apenas mostrar os líderes, né? Então, o presidente Roosevelt, que já tinham falecido, mas então o Truman, que foi o presidente que sucedeu o Roosevelt, os secretários de Estado, os senadores que se destacaram, os generais que lutaram na guerra, etc, etc. Né? Então, a ideia era criar um banco de memória, né, não só da guerra, como deles próprios como americanos, e aí tem toda aquela história da ideia da liberdade, etc, etc. Era essa a intenção deles, então esse é o primeiro projeto oficial. Aí, né, a Universidade de Colômbia, a biblioteca da Universidade de Colômbia, esse é o endereço, se você quiser entrar, tá? Ele está lá à disposição para que a gente possa. Muitos dos documentos estão escaneados, podem ser vistos, né? Olha lá. A Oral History Research Office, lá da Colômbia, tem 6.000 fitas gravadas, 6.000 fitas, tá? 600.000 páginas de transcrição, tá? E hoje, com o sistema virtual, né, sistema
de computação, né, de áudio, eles têm agora mais de 25 milhões de horas de gravação. Tá? Então, é um grande centro. É lógico que ele se modificou um pouco, ele não é um centro apenas que registra ah, agora os heróis, né? Então ele se expandiu, né? Então vale a pena ser visto, coloca lá Oral History Research Office, você vai ter acesso, porque tem muita coisa lá que pode ser vista, ouvida, inclusive, os depoimentos. Tá? Então, nos anos 60, 70, nos Estados Unidos, olha lá, eles estão preocupados com esse projeto, que foi um sucesso da Universidade de Colômbia, e que, então, propõe, né, a fundação da Oral History Association, né, em 67 é fundada, e que publica até hoje, né, Oral History Review, que pode ser vista, pode ser acessada com tranquilidade, né, para quem lê inglês, com as últimas novidades, com depoimentos, com trabalhos acadêmicos, né, que falam atualmente, né, das questões. Inclusive, eu vi ultimamente uns trabalhos muito bons de depoimentos que falam de pessoas segregadas no período Trump. Né? Vale a pena ser visto, é muito interessante. Então, aqui eu destaquei, né, que a história oral norte-americana foi, na realidade, mais voltada para os great men, né, os grandes homens, etc. É importante a gente destacar, né, que a coisa começa nos Estados Unidos, mas é lógico que ela vai, lógico, ser pensada, copiada também, né, pelos outras universidades, né, que tinham muito interesse nisso. Bom, então lá na Grã-Bretanha, em 1960, nós vamos ter a Universidade de Essex, né, onde o Thompson já estava, né, que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né, formar um banco de dados para registrar os heróis, os grandes homens, lá na Grã-Bretanha, ao contrário, né, principalmente porque naquele período predominava a figura do primeiro-ministro trabalhista, né, e os movimentos operários eram fortes, né, e o Partido Trabalhista na Grã-Bretanha era forte, então eles resolveram criar, então, um projeto, né, para levantar os testemunhos de pessoas comuns, né, o que eles chamam de ordinary people, né, e idosos, tá? Memória, tá? Idosos. Então, assim começa o processo da história oral que nós conhecemos, ou seja, você pode, lógico, ter depoimento de pessoas não necessariamente idosas, mas a história oral, né, dá preferência, quando trabalha com memória, a pessoas de idade, né, porque dependendo do assunto, aquilo que você está desenvolvendo, né, no caso, por exemplo, do nosso grupo, que estuda a memória da ferrovia, a ferrovia em Assis, infelizmente, não existe mais, né? Mas nós temos ainda muitas pessoas que viveram a ferrovia. Tá? E é lógico que todas são bem-vindas, mas aquelas que nós temos e que retratam, sei lá, na época da Sorocabana ainda, né, nos interessa muito, porque aí temos muito pouca gente viva que fala sobre isso. Né? Tá? Bom, a influência britânica na história da história oral, desenvolvido, como eu disse, né, capitaneado também pelo Thompson, e suas experiências, né, acabaram influenciando, então, pesquisadores de outros países. Tá? Ou seja, a história oral ela se espalha depois para o resto do mundo, sempre, né, no nível acadêmico. Tá? Então, o Paul Thompson, lá, autoridades na reflexão e na utilização do método. Como eu já disse, é o Paul Thompson que escreve uma obra, essa que enviei para vocês, que é uma obra clássica chamada A Voz do Passado, História Oral. Um clássico, importante contribuição ao método e à teoria da história oral.
tá bom? Então, é importante que vocês leiam, ele tem lá os capítulos, né? Então, é uma questão importante sobre o método, e depois, cada capítulo a entrevista, a relação entrevistador-depoente, como criar um banco de dados, como estabelecer a transcrição da fita, né, do áudio que você adquiriu com o depoimento, tudo está lá. Tá? Muito bem. Aqui está, então, a história oral na Grã-Bretanha, é o National Life Story Collection, né, da British Library, ou da Biblioteca Nacional Britânica, né, no Sound Archive, então, que é o arquivo que guarda o áudio, né, foi fundado pelo Thompson e dirigido por Robert Perks. Né. Hoje, o diretor é uma mulher, tá, uma diretora. Infelizmente, não coloquei o nome dela, devia ter colocado. Lá na Grã-Bretanha também temos a Oral History Society e o Journal of Oral History Society, que pode ser consultado, né? Você entra com esses nomes, tá? E você tem acesso, não tem problema nenhum, não tem nenhuma limitação, tá? Porque também está ligada à livraria, desculpe, Biblioteca Britânica Nacional, tá? Bom, e a história oral no mundo, ela, a partir da primeira experiência nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, ela vai se espalhar, como eu disse, pela Itália, Alemanha, Canadá, França, né? Tem duas vezes Itália ali, Israel e Brasil. Tá? Israel e Brasil. Nós temos cursos sobre o método e teoria que são oferecidos, né? Tanto pela universidade como agora, quanto, por exemplo, na capital de São Paulo, o Museu de Imagem e do Som também oferece cursos, né? Eu sei que a PUC também, né, de São Paulo, tem cursos sobre história oral, né? Então, no mundo também, né? Cursos sobre o método e teoria, até em Oxford, que são mais conservadoras, mais acadêmicas, assim, que entre nós, né, não tão abertas, né, muito eruditas também, fica difícil, então, seguir um pouco essas universidades, né? Cambridge é um pouco melhor, Oxford é mais pesada, né? Bom, aqui temos, então, também em Israel, né? Eu estive lá visitando o Yad Vashem. Ele foi criado em 53, né, com autorização do Knesset, que é o parlamento de Israel, e a ideia é um memorial, né, quer dizer, ele não tem só o banco de dados de história oral, ele tem tudo que faça referência às vítimas do Holocausto, né, tudo, tudo. Inclusive, as exposições são regulares, né? Quando eu estive lá, havia uma exposição assim, você tem que ter muito preparo, né? Porque realmente a coisa é pesada, então tinha lá numa das salas uns documentos, fotografias, principalmente fotografias, que foram encontradas com pessoas que foram mortas, né? Então, um grupo de judeus na região da Lituânia, né, que estava sob domínio alemão na Segunda Guerra Mundial, quando a guerra estava já para terminar, né, que eles estavam debandando, eles resolveram matar todo mundo, né? Então, aí tem esse grupo de judeus, né, que foi fuzilado, né? Alguns não estavam mortos, jogaram lá em cima deles umas toras e puseram fogo, né? Então, quando o exército aliado chegou, conseguiu pegar alguma coisa, né, daquilo que tinha restado. E a grande maioria, olha só que tristeza, né, que não foi
corpo não foi inteiramente queimado, né? Guardava no bolso fotografias. Então, aparecem lá fotografias queimadas pela metade, sapatos queimados, né? A roupa daqueles que não estavam muito abaixo das toras queimadas. E isso é terrível, né, gente? Terrível. Ainda tem gente, né, na atualidade, diz que não aconteceu isso. Né? Tá tudo lá para ver, né? Eu visitei vários campos de concentração também, Majdanek, Theresienstadt, Auschwitz. Realmente é muito pesado visitar esses lugares, né? E o Yad Vashem, eu estive lá, falei com a diretora, uma mulher, dona Malka Thor, me recebeu muito bem, muito bacana. Hoje não é mais a diretora, mas o Yad Vashem funciona muito bem, né? Ele guarda atualmente, se eu peguei lá deles, 3,3 milhões de nomes de vítimas do Holocausto. Né? Olha lá, tudo acessível online, tá? E a recolha de fotos, documentos, né, relacionados ao Holocausto, eles fazem uma propaganda constante no mundo todo, né? Eles têm 74 milhões de páginas de documentação, né, sobre o Holocausto. Né? Como eu disse, tem gente que diz que não aconteceu. Né? E 350 mil fotografias específicas sobre o Holocausto. Temos também, né, testemunho das vítimas. Até agora, e quer dizer, eles continuam a recolher, né? Está cada dia mais difícil, né? Porque já foram 75 anos, né, que isso ocorreu. Então, eles recolheram até agora 2 milhões e 100 mil páginas de testemunhos. E no setor específico de história oral, né, a gravação dos testemunhos, nós temos aí 46 mil testemunhos de áudio, vídeo e escritos, especificamente sobre o Holocausto. Tá? Então, isso é de pesquisa simples, fácil, tá? Você entra lá com o nome Yad Vashem, né? E, lógico, é tudo em inglês, né, gente? Você teria que ler em inglês. Tem algumas coisas em português, inclusive testemunhos, né? Tá? De judeus, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Ou então que vieram para o Brasil e depois deram seus depoimentos, tá? E no Brasil, então, a história oral chega com muito atraso. Né? Por que ela chega com muito atraso? Porque nós vivíamos o período de ditadura. Né? A ditadura tem um medo que se pela de memória. Né? Tem um medo desgraçado de admitir que alguém diga: olha, antes da ditadura era muito melhor. Né? Então, ela se desenvolve tardiamente, como eu coloquei aqui, né? Os primeiros projetos, né, foram censurados pela ditadura na década de 60, porque não interessava, né, divulgar nada que desse consistência à memória. Então, aqui está, em 1971, foi o primeira instituição que realmente resolveu partir para isso, né? O Museu de Imagem do Som do MIS, primeira experiência com história oral, que depois foi copiada lá pelo CPDOC, né? E está aqui, 1972, pertinho aí, na Universidade Estadual de Londrina, fez também a experiência com história oral, montando um museu, né? Museu do Arquivo Histórico da Universidade, com depoimentos. Tá? Inicialmente, os depoimentos faziam referência à universidade, né? E professores, e depois habitantes, como é que viam a chegada da universidade, etc, etc. Em 75, nós temos, pela primeira vez, um laboratório específico de história oral no Brasil, que foi da Universidade Federal de Santa Catarina. Né?
Em 76, né, nós temos o CERU, que é o Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, né, a utilização da metodologia de história oral, né, pesquisas sociológicas, é aí que começa o trabalho de história oral na USP, né? Não no departamento de história, veja, ele está ligado à faculdade de sociologia, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Mas não era ainda. No departamento de História, esse período ainda, a história oral, pelos professores, não era bem vista. Né? E o Centro de Memória da Unicamp, que também é muito importante hoje, né? Mais ou menos nesse período, que utiliza o método de história oral e que guardou o arquivo do Edgar Loyenroth também, né? Que é muito importante, esse centro de memória. Tá? Que mais? Em 75, então, nós vamos ter o CPDOC, né? Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, ligado à Fundação Getúlio Vargas, né? Setor de História Oral, então, desde a sua fundação em 75, e é o melhor e mais bem-sucedida experiência de história oral no Brasil, né? Com uma metodologia muito ciosa, né? No respeito ao método mesmo, a recolha de depoimentos, as transcrições. Aqui eles desenvolvem uma técnica que depois foi copiada pelo resto do mundo, que era aquela preocupação que eu citei, ou seja, uma coisa é o depoimento, né, que é complementado por gestos, por choro, etc., como nós falamos ontem, né, e a Cibele deu um exemplo muito interessante, né, do trabalho dela, da depoente, né, que até hoje tem receio da professora. Então, há uma preocupação grande com os suportes, vamos dizer assim, né, gente? Até para a cabeça do ser humano. Não sei se você pensou isso, mas alguma vez na sua vida, mas o trabalho que o cérebro faz para falar é diferente do trabalho que o cérebro faz quando você escreve. Tá? Então, estou dando esse exemplo para que a gente perceba que um suporte é diferente do outro. Então, o áudio é uma coisa e o escrito é outra coisa. Então, o CPDOC ficou preocupado em tentar ser o mais fiel possível à fala do indivíduo. Né? Então, nós temos três fases. Primeiro, a recolha do depoimento, né, que não se faz apenas em uma visita, por exemplo. Às vezes você tem lá 10 visitas, né, porque a pessoa. Isso que é muito interessante. Você faz contato com o depoente, né? O depoente o convida a ir à casa dela, né? Dele. Pode ser também. Na universidade não funciona muito, gente, porque as pessoas ficam um pouco receosas, não ficam mais tranquilas. Também tem um problema que é a pessoa se abrir com você e ela contar aquilo que é importante também para o seu trabalho e para a memória dela. Né? Então, essa é a primeira fase, né? Esse contato, depois as visitas, estabelecer com a pessoa o que a Ecleia Bose chama de comunidade de destino. Você tem que ter muito cuidado na hora de estabelecer esse trabalho, né, gente? Por quê? Porque se você se distrai um pouco, daqui a pouco você está chorando junto com a pessoa, esqueceu de anotar, né? Porque realmente você trabalha no campo do sensível também. Né? Então, tem essa parte. A segunda é a transcrição ipsis literis. Então, até a forma com que a pessoa expressou a palavra e os tempos de pensamento que são representados por pontinhos, reticências, tudo isso você vai registrar.
E depois, né, a terceira fase, que é a transcrição literal, né? A transcrição literal não, mas transcrição mais palpável, né? Usando a linguagem oficial, né? E eliminando todos esses que para a leitura dificultam um pouco a compreensão do texto. Né? Então é assim, CPDOC desenvolve essa técnica, né? Tá? Na USP, no departamento de História, né, a primeira vez que nós tivemos contato com história oral foi sob os auspícios da professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, né, foi nossa professora lá na graduação. Isso foi em 1984, né, em que nós fizemos na graduação essa primeira experiência, que foi, eu adorei, né, Memória do Trabalho da Era Vargas, isso foi em 84. Então, fomos procurar pessoas que, nesse momento, tinham sido operários, trabalhadores, né, na época da Era Vargas, para dar o seu depoimento. Foi um trabalho riquíssimo. Né? Depois, em 87, a Dilu, como carinhosamente a gente a chama, ela montou um trabalho bacana, que pode ser lido. Você pega aí também, eu tinha aqui o texto, esqueci de fornecer, mas não é difícil. Você coloca lá Memória da Escravidão em Famílias Negras de São Paulo. Né? Esse é um trabalho que levou mais de ano, né? Acho que foi 1 ano e meio, mais ou menos, com bolsa da CAPES, CNPq, FAPESP. Né? Foi um trabalho muito legal e que envolveu mais ou menos uns 20 pesquisadores, todos com bolsa, tá, gente? E as bolsas naquele momento eram bolsas muito boas, é como se fosse a bolsa de pesquisa, é como se fosse hoje por volta de R$ 2.100. Né? Veja que acho que nem é bolsa de doutorado, é isso hoje. Né? Veja como a coisa caiu. Né? Então, foi um trabalho muito interessante, Memória da Escravidão em Famílias Negras de São Paulo. E a conclusão que a gente chegou, os pesquisadores, né, fora o trabalho escrito, que ela apresenta depois, mas, no geral, o que nós percebemos é o seguinte: em 1987, ainda, né, os negros não tinham consciência da escravidão e sempre identificavam segregação com pobreza. Tá? Isso que nós percebemos. Percebemos, pô, mas então a memória da escravidão aqui praticamente não está presente. Né? Então foi muito interessante esse trabalho, feito exclusivamente no estado de São Paulo. Tá? Muito bem, então nós devemos, então, como eu disse, né, estabelecer diferentes maneiras de conceber e usar a história oral. Ela existe, lógico, existe um caminho, né, que a gente vê aí pelos manuais, mas ela não é um método fechado. Né? Não é um método que você não pode sair uma vírgula daquilo que se determina. Nós não estamos falando de métodos em questões que envolvem exatas e biológicas. Né? Então, ela tem um espaço um pouco mais maleável. Né? Então, é a partir da década de 90 que nós vamos ter no Brasil esses encontros, né, que são os simpósios, que são dedicados à história oral. Então, contribui para uma maior divulgação da história oral e a fundação, né, acho que eu coloquei aqui, não, primeiro semestre de 91, História Oral na voz do Paul Thompson. Então, lá ele veio para apresentar no Museu de Imagem e do Som, né? E é lógico que nós estivemos lá presentes também para dialogar com ele, para conhecer melhor esse trabalho. Nos interessava muito, né, que nós que participávamos do simpósio ouvir o clássico, né, falar. Aqui, então, nós temos, em 92, o Congresso América 92 na USP, que envolveu basicamente pessoas vindas da América, né, tanto dos Estados Unidos quanto dos países
latino-americanas, né? México, tinha gente da Costa Rica, né? Colômbia, Bolívia, etc. Em 93, nós tivemos o encontro de história oral na USP. Em 94 foi a criação da Associação Brasileira de História Oral, né, que tem sede no Rio de Janeiro, sede presencial, vamos dizer assim, né? E que é presidida, quer dizer, agora já não sei, porque isso aqui eu deveria ter confirmado, mas a Verena Alberti também foi demitida desse processo todo, mas ela é a representante ainda, né, da Associação Brasileira de História Oral. Se ela não preside atualmente, ela está dentro do grupo do da organização, né, do grupo e tudo mais, tá? Verena Alberti. Então tá aqui. Eu peguei esse texto porque é importante, né? Da Sônia Maria de Freitas, nessa obra chamada História Oral, Possibilidades e Procedimentos. Então, começava aquela preocupação, né, porque estava um pouco diluída essa questão da história oral, havia muito pouco diálogo, e por isso que os simpósios são importantes. Então, aí está a Sônia falando isso. Apesar da dimensão que a história oral tem atingido no debate sobre as tendências da historiografia brasileira contemporânea, há ainda grupos de pesquisadores que não aceitam a história oral pela seletividade, alegando também a falibilidade das fontes orais, ou seja, fonte oral, porcaria, falha, a professor inventou. Né? Tá? É isso que muitos, inclusive professores de história, falavam. Alguns até pensam, provavelmente. Esses integram uma tradição historiográfica centrada em documentação oficial ou congênere, né? Aquele que não respeita ou não segue, né? Ou não aplica o método da história oral. Concordamos com Merri, é um professor da USP também, que tem muitos trabalhos sobre história oral, né? Ao afirmar que os oralistas não têm enfrentado de forma convincente o debate epistemológico, sem dúvida. Né? Fica explicada a falta de respeitabilidade entre certos pares acadêmicos. Então, ela deu um tapinha, né, de pelica na cara daqueles historiadores que não aceitam a história oral. Né? O que ela quis dizer aqui? Chega, né, gente? Chega, vai estudar um pouquinho, né? Pensa um pouco nessa questão epistemológica para depois emitir uma opinião. Né? Foi isso que ela disse e eu fiz questão de colocar aqui, porque eu acho que isto é uma justificativa importante, né? Para aqueles detratores, aqueles que não aceitam, dizem que é porcaria. Então, a influência inglesa e francesa estão presentes em como no Brasil se desenvolve a história oral. Aí tem alguns representantes que eu coloquei, né? O Paul Thompson, Daniel Berthaud, Henri Rousseau, Jean Bouttier, Roger Chartier e Pierre Bourdieu, que a gente já falou ontem, né? Do Bourdieu. Os simpósios e principalmente a fundação da Associação Brasileira de História Oral deram uma credibilidade, né, importante, né, ao método e a todos aqueles que desenvolvem esse método e trabalham com isto. Então, eu coloquei aqui, a História Oral no Brasil atingiu um nível de credibilidade nos meios acadêmicos, tem alcançado um campo de estudo importante com associações e revistas próprias, de caráter inclusive internacional e multidisciplinar. Né? Então, veja que o que se desenvolve nas universidades com relação à história oral é respeitada, né, pelas universidades do mundo todo. Tá? Então, está aqui os caminhos, né, dentro do debate. O debate possibilita reflexões sobre os registros, fatos na voz dos próprios protagonistas. É uma metodologia própria para a produção do conhecimento. Então, a gente costuma chamar a história oral de metodologia mesmo. E tem uma abrangência pedagógica e interdisciplinar. Tá?
importante papel na interpretação do imaginário e na análise das representações. Tá? Então, o Paul Thompson deu um curso na Universidade de Essex, que eu não sei se ainda está na rede, né? Se você encontra na internet, mas se encontrava, né? Que era The Interview Method in Social History, né? O método da entrevista na história social. Tá? Foi muito interessante. Eu acho que pode ser visto, se você não conseguir normalmente, entrar na Universidade de Essex, tá? Que aí ele está à disposição, assim, como é que é essa entrevista, como se faz a abordagem, tudo aquilo que a gente falou já. Né? Aqui está, então, né, a capa do livro do Thompson, A Voz do Passado, que eu mandei para vocês, né? Paul Thompson, História Oral, esse manual, né? E aí vem a pergunta, afinal de contas, história oral é história, não é história, é só um método? O que é isso, afinal de contas? Né? Esse é um debate que há algum tempo se fez, hoje já não se fala muito, mas eu coloquei aqui para que a gente possa pensar essa questão também. Né? Então, seria mais correto falar história oral ou fontes orais? Seria a história oral uma técnica, um método ou um procedimento de pesquisa? Afinal, o que será essa tal de história oral? Aqui a resposta. Né? Ela é um método, né, de realização de depoimentos orais. Ela é uma técnica também de entrevista que utiliza gravador, que utiliza filmadora, que utiliza agora os smartphones, né? Além de ser uma estratégia, né, na aplicabilidade das questões práticas e éticas relacionadas ao uso do método. Né? Então, ela tem uma abrangência grande, e essa é uma definição, né, do Ronald Creel, que é o coordenador lá da Universidade de Nova York, Columbia, né? Tá? Que tenta dar sentido a essas críticas. Né? Para a Sônia de Freitas, do qual a gente já falou, a história oral é um método de pesquisa que utiliza a técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si no registro de narrativas da experiência humana. Essa é a definição da Sônia, que é uma especialista em história oral também. Né? Agora, como é que a gente vê história oral? História oral tem que ser vista de 3 formas. Tá? Primeiro, a tradição oral. Ela é característica dos povos sem escrita, né? Que nós sabemos até hoje. Por exemplo, os Yanomami, que estão sendo praticamente dizimados, né? Que é um genocídio mesmo, tanto pelo descaso dessa porcaria dessa presidência da República e todo o lixo que a cerca, eles, os Yanomami, né, que estão atrapalhando, né, o agronegócio e tudo isso, eles sabem, eles conhecem 5.000 anos de história para trás. E como é que é isso? Através da tradição oral. Né? Então, se você for falar com um Yanomami que não tem escrita, ele sabe contar a história dos Yanomami de 5.000 anos para trás. Tá? Então, a história oral também tem uma preocupação grande em registrar isso, né? Principalmente os povos sem escrita, porque no caso de Yanomami, daqui a pouco eles não existem mais, né, gente? E a gente precisa ter o registro disso para dizer para os futuros que eles existiram, né? Que eles resistiram. Tá? Além disso, dentro da história oral, temos outro gênero, que eu prefiro esse, né? Eu acho muito mais interessante, isso é uma preferência minha, história de vida. Né? Então, aí você não tem um tema especial, você vai lá e fala com a pessoa, e ela vai contando a história dela desde quando ela nasceu, né? até aquele momento. E isso é interessante porque aí você tem condições de, depois de ter feito a recolha desse material todo, analisar
quais são os pontos de destaque, por que a pessoa no depoimento valorizou X e não Y, etc. Né? Esse é um trabalho maravilhoso. E a história temática, né? História temática é essa, por exemplo, que nós desenvolvemos aqui em Assis, né, no departamento de História, que é um tema. Então, o que nós queremos saber? Nós queremos saber sobre a memória, né, dos ferroviários da cidade de Assis, né, e em torno. Tá? Então, isso é o que a gente chama de, dentro da história oral, história temática. Muito bem. A Ian Vanzina, como eu falei, né, se eu não me engano, é nigeriana, ela escreve aí naquela obra bacana, né, que foi patrocinada pela Unesco, História Geral da África, se eu não me engano, são 6 volumes, 5, 6 volumes. Ela fala sobre a tradição oral e a sua metodologia, né? Como é que é o trabalho do historiador de história oral na recolha desse material riquíssimo, né? Então, ela diz o seguinte: olha, uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais. Olha que bacana. Venerada no que poderíamos chamar elocuções chaves, isto é, a tradição oral. A tradição pode ser definida, de fato, como um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para a outra. Tá? Uma pessoa, uma escritora, né, apesar de estar ligada mais à literatura, mas é bacana, feminista e tudo, é a Chimamanda Adichie, né, nigeriana e que mora nos Estados Unidos, né, mas que fala muito também dessa questão não só da defesa da importância das mulheres, como também essa questão da lembrança, né, da oralidade na Nigéria, etc. Tá? Depois temos, então, na tradição oral, né, não é característica apenas de sociedades letradas ou tribais, né, como eu disse. Nas sociedades rurais e urbanas encontramos também tradição oral que tem que ser recolhida, que é importante. E o que é essa tradição oral das sociedades rurais e urbanas? Cantiga de roda, brincadeira, história infantil, né, que são transmitidas oralmente de geração a geração. Né? Então, esse é um trabalho bacana também. Né? Por exemplo, agora tem esse Round Six aí, que é essa série coreana, e que o mote, né, no jogo que eles estabelecem é sempre brincadeira de criança. Começa com batatinha frita, 1, 2, 3. Provavelmente, se você disser isso para uma criança hoje, ela não sabe o que é. Né? Isso era uma brincadeira de esconde-esconde, né? Tá? Que as crianças faziam. Eu fazia. Né? E fora outras brincadeiras que as pessoas podiam sair na rua, né, brincar, criança, não tinha perigo e tal. Rodar peão, também tinha uma música, né, que antecedia, né, o jogo do peão, etc. Tudo isso faz parte da oralidade de uma sociedade, né, e também é importante que seja recolhida, né. Então, aqui, essa que é outra questão, né, que incomoda muitos historiadores, é sociedade letrada e sociedade oral. Né? Então, na sociedade oral, tudo que uma sociedade considera importante para o perfeito funcionamento de suas instituições, para uma correta compreensão de vários estados sociais e seus respectivos papéis. Perdão, está acabando a bateria. Para os direitos, obrigações de cada um, tudo é cuidadosamente transmitido. É o que a gente chamaria até, né, em ética no brinquedo, né? Nas tradições orais, das quais os exemplos eu dei. Por exemplo,
Sociedade letrada, então, numa sociedade que adota a escrita, somente as memórias menos importantes são deixadas à tradição. Né? E aí depende de quem está organizando isso. Né? Afinal de contas, o que é menos importante? É a memória dos mais pobres? Né? A memória de quem não interessa registrar, que vai falar sobre sua exploração, né? Sua segregação, etc. Então, isso é muito importante. Né? Veja que no choque entre sociedade letrada e sociedade oral, há aí um salto incrível de valorização, né, daqueles que não têm voz. Né? Então, aqui está, dentro da questão de história de vida, como eu já disse, né? História de vida pode ser considerado um relato autobiográfico também, porque está falando sobre a vida dele, né? Também é uma tentativa de reconstituir o passado, né, feito pelo próprio indivíduo, ele vai escolher. Né? Nesse trabalho que a gente tem com a memória da ferrovia, dos ferroviários, a gente tem tido um cuidado muito grande de não interferir também na memória. Né? Lógico que a gente tem que ter um mote, por exemplo, quando vai fazer um trabalho de recolha, mas não pode dizer para o entrevistado, quando ele está falando, o senhor está falando, sei lá, sobre isso, mas na época, né, do Getúlio Vargas, por exemplo, não era isso que o senhor está falando, o senhor está enganado, não pode falar isso. Né? Então, aquele que recolhe o depoimento tem que recolher quando o indivíduo está se distanciando muito, porque às vezes divaga, fazer com que ele volte, então, mas e na ferrovia, como era, etc. Né? Com muito cuidado, porque o exercício da rememoração é um exercício difícil, é um exercício que mexe com a sensibilidade do indivíduo. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Aqui está, então, praticamente para encerrar nessa aula, essa fotografia, né, gente? Essa fotografia é do ano de 1964, numa escola estadual, sempre estudei em escola do Estado, Escola Estadual Brasílio Machado, né? Aí só havia o que a gente chama hoje de ensino fundamental, tá? Primeira fase, que era do primeiro ano até o quarto, não havia quinta série, né? Hoje tem quinta e tal, vai até a nona, né? Naquela época, não. E outra coisa que é interessante, quer dizer, isso é um exercício de memória meu, que eu divido com vocês, né? História de vida, né? E que também faz relação com a educação, né? Com a escola. Nesse momento, as classes eram separadas, né? Havia classes só para meninos e classes só para meninas. Tá? 3 anos depois é que o Estado resolveu misturar. Então, tinha lá, eu fiz, por exemplo, terceiro ano misto. O meu era terceiro ano misto B, me lembro até hoje. Tá? Mas 3 anos depois é que começou a ter a possibilidade de ter uma classe mista. Veja só que coisa. E eu tô nessa foto aqui, né, gente? Eu vou dar uma olhadinha aí, vamos ver se vocês me acham aí, né? Depois eu digo onde é que eu estou, tá? Quem quiser falar, pode falar. Se eu estou do lado esquerdo, se eu estou do lado direito, né? Se eu estou na primeira fila dos sentados, eu estou atrás, aí em pé. Aquilo que vocês perceberem, daqui meio minutinho eu falo onde eu estou, tá? Bom, então eu vou falar. Eu estou aqui, ó. Eu não sei se dá para ver, né? Eu estou aqui nesse meio. Esse aqui sou eu, né? Nessa época aí eu era loirinho, né? Então, tá aqui, ó. Eu sou esse, tá? No primeiro ano, em 1964, no pátio da escola. Então, tá aqui, né? História oral temática, essa que eu acabei de falar também, né? Sobre o nosso trabalho.
entrevista sobre um assunto específico, né? Característica do depoimento é essa que eu já dei, né? Ou seja, você pode conduzir o depoimento, mas não pode interferir na memória e na sequência da lembrança do indivíduo. Né? Então, os depoimentos podem ser numerosos, né, resultando em uma quantidade de informações, o que permite uma comparação entre eles. É isso que você vai fazer quando você está dentro do gênero história oral temática, tá? Apontando divergências, convergências, porque depois que você pega todo o material, o que você vai fazer? Você vai partir para análise desse material, né? Então, por que a grande maioria faz questão de lembrar, sei lá, do staff, né, que era um instrumento que indicava, né, o percurso do trem? Às vezes aparece isso como destaque na maioria, né? Isso tem um significado na memória de todos eles, né? Isso que você vai também analisar. Essa é a parte bem bacana, né, para o historiador, que é pegar pôr a mão na massa e decifrar esses meandros da memória. Né? E aí está, então, mais uma vez, né, está aqui a Verena Alberti, esse vocês receberam, né? O que mais que eu mandei aqui? O livro da Ecleabose, Memória e Sociedade. Vamos ver mais que eu mandei. Esse aqui da Marieta Ferreira, Entrevistas, Abordagens e Uso de História Oral. Perdão, Sônia Maria de Freitas, não mandei, mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Eu lamento, mas o livro do Maurice Ravax, que deveria estar aí também para ser enviado para vocês, esse eu não tenho escaneado, tá, gente? Quem conseguir esse livro escaneado e quiser dividir comigo, também aceito, tá? Porque até hoje eu não tenho, tá? Quem mais? O José Carlos Bonmerri, que eu falei, né, no comentário. Ele é também tem um manual de história oral, né? Fez um acordo lá com o Levine nos Estados Unidos. Tem um trabalho muito legal, né, que é de 94, já que agora, felizmente, né, as instituições resolveram reconhecer a importância, né, da Carolina Maria de Jesus. Né? Ele escreve esse trabalho em 94, entrevistou a filha dela e pessoas que conviveram com ela, né? O Levine, junto com o José Carlos Palmeri, e é um livro bacana, porque fala sobre Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Tá? Então, todo o trabalho que ela teve, os livros que escreveu, né? A sociedade que a aceitou, né? Porque era negra naquela época, né? Tá? O Michel Pollack, Memória, Esquecimento e Silêncio, é um texto necessário para quem estuda história oral. Tá? Que mais? Vamos ver aqui. Portelli, esse eu tenho também, não mandei, infelizmente, posso mandar depois. Tá? O Paulo Rossi, italiano, Passado e Memória e Esquecimento, também estabelece com o Pollack um diálogo. Tá? O Paul Thompson, que vocês receberam, e acho que é isso. Né? Então, como eu disse, minha gente, é lógico que isto é apenas um gostinho, né, do que seja história oral, né, que eu reputo não com um simples método, é muito mais do que isso. É uma forma de estudo, é também um método, está ligado à ideia da epistemologia do conhecimento. Então, isso tem que ser muito bem respeitado, principalmente porque ele carrega consigo uma função importante, que é o resgate da memória. Né? Eu tenho um aluno de PIBIC, né, que foi participar do SIC, né, infelizmente a gente às vezes encontra assim, algumas questões e analistas que entendem pouco de história oral, né? E que às vezes fazem comentários um pouco infelizes, né?
meu aluno foi apresentar no SIC, né, e ele usou um termo que a própria Ecléa Bose usa e que a Marilena Chauí também referenda, que é a ideia do resgate. Tá? Então, eu sei que eram 3 professores julgando o trabalho do aluno, e um deles disse: você não está resgatando nada, ninguém está preso. Quer dizer, é lamentável esse tipo de comentário. Quando você não tem noção do método, né? Não conhece muito bem, seria melhor você não falar, né, gente? Porque aí é chato, né? Porque depois ele veio comentar comigo e eu disse: não fique chateado, não, porque essas pessoas desconhecem o método e desconhecem certas nomenclaturas. Né? A ideia do uso do termo resgate é ir buscar no fundo aquilo que o indivíduo é e que até aquele momento ele não conseguiu se manifestar, né? Como sujeito. Né? Então, eu acho que a história oral, como a Franciele falou ontem, realmente, para quem começa a trabalhar com ela, é apaixonante, né? E essa função é importante, que é a função do resgate, de fazer com que o indivíduo perceba que, apesar da idade, ele é um indivíduo, ele é um cidadão, ele é um ser humano, ele contribui com a lembrança dele para uma sociedade melhor, mais justa, né? Então é um resgate mesmo, né, gente? É um resgate, tá? É um resgate. Não só para o indivíduo, como para nós, né? Que temos a facilidade, a felicidade de compartilhar com essas lembranças importantes. Né? Então é isso. Procurei. Essa aula era um pouco mais extensa, eu enxuguei um pouco, né? Porque com medo eu falo demais de a gente extrapolar o tempo, que é até 11h30, depois temos mais 30 minutos de perguntas ou de debates, tá? E é assim. Então, eu convido a vocês, todos aqueles que estejam interessados, a fazer parte desse trabalho de história oral, especificamente não desse, da memória dos ferroviários da cidade de Assis, porque já está em andamento, praticamente o projeto já está, não digo na fase final, mas ele está bem adiantado, mas, ao mesmo tempo, também, quem tiver interesse, quiser participar das reuniões, esteja livre, faça contato conosco, né, tanto pelo meu e-mail institucional, né, quanto pelo Departamento de História também, né, e aí você será direcionado para o nosso grupo. Né? A gente não tem página na internet, nada disso, porque eu sou um pouco avesso a essas coisas, sabe? Facebook e desvirtua um pouco, abre espaço também para essas críticas de pessoas que estão fora do processo, de querer denegrir, né, esses hackers, né, esses bolsonaristas aí que entram e destroem tudo. Isso é muito triste, né, gente? Então eu prefiro não colocar lá em Facebooks e que esse nosso trabalho seja um instrumento, um projeto do Departamento de História, oficialmente falando, né, de um trabalho sério, de respeito, né, porque cai nessas redes sociais aí começa a desvirtuar, né? Por que, por exemplo, a gente aceita muito pouco a Wikipédia, né? Tanto é que eles criaram depois um Google acadêmico por causa disso. Porque nessa Wikipédia, qualquer um abre, entra e abre e fala, né? Então, aí qual é a seriedade em termos de trabalho, né? Que um, uma mídia dessa, né? Um representante das comunicações tem hoje? Não dá, né? Então a coisa precisa ser séria, o trabalho precisa ser fundado em pesquisa, em método, né? Apesar de nas humanidades nós temos um pouco mais de tranquilidade, né? Mas mesmo assim, nós fazemos ciência, né, gente? Tem que ser sério, né?
tá? Eu lembro que, por exemplo, ontem mesmo eu estava comentando com as minhas filhas e muito comum, né? Nós almoçarmos, jantarmos juntos e tal. Hoje não, porque, né, já tem uma idade e tal, cada uma mora na sua casa, mas enquanto crianças e até adolescentes, eu fazia questão na hora do almoço, logo depois, e a gente comenta coisas do dia a dia, né? E quando elas tinham alguma opinião, eu dizia, fazia questão de dizer. Não sei se é chato isso ou não. Eu queria dizer, cobrava delas. De onde você tirou essa ideia? Né? É sua mesmo? Aonde você leu isso? Porque isso é muito importante. Né? Quando você emite um juízo de valor, quando você dá a sua opinião, você tem que ter um fundamento, aonde você tirou. E não é assim, vai pegando e vai falando, como é comum hoje, né? De você passar para o outro, né? Uma coisa que você viu lá na internet. Né? Não é assim. Tá? O conhecimento se faz com, primeiro, debruçar sobre o fato. Segundo, refletir sobre o fato. Terceiro, estabelecer com esse fato aquilo que a gente chama de dialética, né? Uma tese, procurar uma antitese e construir uma síntese. Aí sim, aí você está diante do conhecimento, o seu conhecimento que você construiu. Né? Então, é importante mesmo dentro desse curso de História Oral que a gente estabeleça essa fala, a última fala aqui, porque para dar ideia da consistência e da seriedade, né, que o trabalho envolve. Né, tá? Porque, por exemplo, é legal, que legal, gostei e tal, né? Quero participar, tá bom, venha, faça parte do grupo. Só que chega na hora do grupo, o que é? Tem texto para ler, né, gente? Tem discussão para fazer, né? Tem o trabalho do recolha do depoimento, depois tem uma discussão sobre isso, depois mais tarde vai ter a transcrição. Tudo isso dá trabalho, né? E tem que ser feito dessa maneira, porque nós estamos produzindo conhecimento. Tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigado a todos e a todas. Agora abro espaço aí para o Felipe para pilotar aqui essa aula, né, essa sessão, e abrir espaço para as pessoas se colocarem, né, fazendo perguntas, ou então simplesmente darem sua opinião, exemplos. Né? Acho isso muito rico, né? Tem que ter, né? Muito obrigado, Eduardo, por ter fornecido o mini curso para a gente. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou muito. Se alguém tiver alguma questão e quiser colocar agora, senão a gente pode partir para o encerramento, mas seria bem interessante se alguém trouxesse uma questão para a gente discutir aqui. Exato, perfeito. Bom, e também estou aberto, né, gente, para contatos posteriores. Né? A Franciele levantou a mão. Fale, Franciele, que legal. Bom dia a todo mundo. Professor, quando você falou de... quando a gente está colhendo um depoimento, a gente acaba não interferindo, né, no depoente e tudo. Só que no de memória dos ferroviários, a gente percebe que quando se fala de governo, meio que, por mais que seja diferente do que a gente sabe que aconteceu, a fala deles, da maioria das vezes, acaba indo pelo mesmo caminho, assim, sabe? É nessa forma que a gente pode considerar que a memória dele atinge o coletivo, que a gente consegue analisar aquela conjuntura daquela época, porque, assim, é como se fosse hoje, assim, sabe? Se a gente for conversar com as pessoas que hoje acreditam nesse bolsonarismo, né? Elas vão ter uma fala que a gente consegue avaliar tudo o que está acontecendo, né? Essa coisa cega de todo mundo, né? Exato. Muito bem, Franciele, perfeito. Acho que o que a Franciele falou deu um colorido e uma riqueza muito maior para a aula de hoje. Né? Ou seja, você não pode interferir. Mesmo que você seja contra, o que eu acho que a maioria né? Porque ninguém apoia a ideia de ditadura, fascismo, né? Misoginia, seja lá o que for, mas você não pode interferir. Né?
Você não pode interferir porque você vai estar limitando depois, no futuro, quando nós tivermos diante de nós o resultado desse material, uma análise da possibilidade da memória coletiva. Né? Em que sentido a memória coletiva está presente ou não, né? Na fala daqueles que estabelecem o depoimento. Uma coisa que vou aproveitar o gancho da Franciele, que eu acho que é legal, nós criamos também, dentro desse grupo, um fórum, né? Fórum, como se fosse uma mesa redonda, porque está dentro do projeto. Nossa intenção, antes da pandemia, era fazer uma mesa redonda em algumas ocasiões, principalmente lá na Estação Central, né, onde de Assis, em que as pessoas, numa mesa redonda, em cadeiras, lembrassem, né, daquele mundo da ferrovia, do papel de cada um, etc. Foi legal, nós fizemos isso virtualmente, né, num grupo, né, chamado Memória Ferroviária, né, isso. Só que acontece que havia um depoente, né, que nos ofereceu uma memória interessante da sua vivência, mas ele era bolsonarista, né, gente? Então, o que acontecia? Vez por outra, ele botava no grupo aqueles robôs falando bem do Bolsonaro, fazendo campanha já. Aí eu pedi como coordenador, por favor, o senhor não faça isso, porque este fórum é um fórum de lembranças, não é um fórum de propaganda política de político que o senhor aceite ou deixe de aceitar, porque aí abre espaço para que a memória se perca dentro desse jogo de convencimento, né, feito por robôs. Falamos 1, 2, 3, 4. Ele pedia desculpa, foi sem querer, continuava mandando. Aí o que eu fiz? Infelizmente, eu tive que bloquear, né, esse memorialista. Não é um negócio muito legal, né, mas nesse fórum não há espaço para essa questão, né, e aí todo mundo entendeu, né, essa questão de convencer as pessoas politicamente num partido X ou Y, de esquerda ou de direita, seja o que for. Né? Eu fiz muito, me tornei, quer dizer, tentei ser o mais claro possível dizendo isso. Né? Senão abre espaço para uma disputa política frente às eleições que não tem razão de ser naquele momento para aquele grupo. Tá? Não é um negócio legal, né? Bloquear a pessoa, como a Franciele falou, isso limita um pouco, depois no futuro, a análise, né? Mas dentro desse fórum, infelizmente, não dá para fazer o que esse depoente estava fazendo. Né? É isso, né, gente? O que mais? Agradeci a participação da Franciele, que com o comentário, né, nos auxiliou mais ainda a entender esse processo, né, como analisar depois esse material que temos, né, no caso, por exemplo, da memória coletiva. Né? Existe uma memória coletiva entre os ferroviários? Sim ou não? Onde ela está presente? E aí, na análise, depois que nós tivermos os depoimentos, que no projeto original eu pensei, né, em termos 400 depoimentos, acho que temos, sei lá, nem sei se a gente tem uns 70, 80, mas tudo foi muito difícil, porque não tem bolsa, né? As bolsas são muito limitadas, você não pode pedir ao pesquisador que ele se dedique integralmente, porque na maioria das vezes as pessoas vão ter que trabalhar, ter que fazer outras coisas, não dá para ficar, né, saindo de casa, fazer entrevista, depois transcrevendo tudo isso. E não é o projeto da DILU, né? Que nós tínhamos bolsa. Porque se nós tivéssemos a bolsa naquela época, eu tenho certeza, era como um emprego, né, gente? 1.000 e poucos, 2.000 reais hoje, poxa. Aí você faz um grupo, aí sim nós teríamos condição de ter 400 depoimentos e estabelecer todo aquele trabalho de transcrição, de revisão, etc, etc.
estamos fazendo o que é possível nesse momento, né? É isso. O que mais, gente? Alguém mais quer fazer algum comentário e acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. E, mais uma vez, quero dizer que eu estou à disposição, contem comigo, podem escrever para mim, é só pegar aí no Departamento de História meu e-mail institucional, né? Pode ser que eu não responda imediatamente, mas eu nunca deixo de responder mensagens que são dirigidas a mim, tá, gente? Porque eu acho que precisa ser assim, lógico. Você manda uma mensagem para uma pessoa, você está aguardando que ela te responda, né? Tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a todos e a todas, né? E fica aqui o convite para quem tem interesse em desenvolver esse trabalho, né? Não só na academia, né? O Gabriel, por exemplo, está tentando fazer com o avô dele, né? Tá? Então, é um trabalho que ele está fazendo porque ele quer. Né? Então, vai fazer entrevistas com o avô, vai recolher todos os documentos possíveis que fazem parte da história do avô, né? Então, ele está fazendo história de vida, né? Ele está construindo história de vida. Isso pode se transformar num livro, pode ser colocado para banco de dados em alguma universidade ou centro de pesquisa sobre memória do imigrante português, por exemplo. E então você não precisa estar na academia para desenvolver isso, né? Só precisa conhecer, né, a história oral. Tá? Então, esse é o convite que eu faço. Como vocês viram, né? Eu sou apaixonado por isso, espero ter podido transmitir um pouquinho da minha paixão com relação a esse trabalho que faço, né? de resgate mesmo, né? de um trabalho político, né? de dar à sociedade, ao indivíduo, a possibilidade dele perceber que, mesmo com idade, ele continua sendo um ser humano, né? um cidadão, né? Ele continua atuante. Né? Só isso já me basta. Assim, esse trabalho é incrível mesmo. Né? Agradeço, então, e dou por encerrado, então, essa aula, me propondo, né, quando for necessário, retomar o curso, né, ou como falei ontem, né, curso de filosofia, né, Felipe? Eu estou na guarda já, Eduardo. Tudo bem, então vamos lá. Então tá bom. Obrigado a todos e a todas. Tenham um ótimo fim de semana. E eu estou à disposição. Contem comigo, tá, gente?